Alice, link meu dengo. Olha só, já chegou me fazendo suar. Não leia isso com passivo-agressividade. Eu não sou muito passivo-agressivo, não. Eu sou só agressivo, geralmente. Mas você usa o conceito da antropofagia cultural para não se sentir o triste fato de Nietzsche ser escravocrata? Olha, primeiro, eu nem sei se o Nietzsche é escravocrata. Aí você vai dizer, dependendo de certas passagens, dá para dizer que ele é, dependendo... Não sei. Agora, o ponto é o seguinte, a noção de antropofagia cultural não tem nada a ver com se sentir melhor ou pior usando determinado autor. Eu já cansei de falar aqui, antropofagia a gente pratica independentemente das nossas opiniões morais, tá? Inclusive, a gente muitas vezes é antropofágico negando essa antropofagia. Por exemplo, culturas ultranacionalistas. Né? O ultranacionalismo, ele sempre procura negar o que é de fora, né? Tem toda aquela xenofobia, tem toda aquela ojeriza com o estrangeiro, com valores estrangeiros. Mas se tu for olhar ali no meandro do funcionamento cultural, os caras estão embriagados de coisa de fora, entende? Então, assim, a relação dentro e fora, quando se pensa em cultura, no fundo não faz muito sentido. De modo que as nossas relações que a gente constrói com a cultura como um todo, e aí a filosofia entra nisso, mas também a gente pode colocar a arte, a gente pode colocar a ciência, a gente pode colocar uma cacetada de coisas. A relação que a gente estabelece com a cultura, ela é sempre uma relação antropofágica. A diferença é que às vezes isso é mais bem resolvido e às vezes isso não é bem resolvido, entende? Mas todos nós nos comportamos assim. Até porque existe uma questão muito importante aí por trás. Quem, por uma neurose não bem tratada, resolve dizer assim, não, a partir de agora eu só vou ler ou só vou endossar autores que são comprometidos com causa X, Y, Z. Bicho, tu vai chegar num ponto que tu vai descobrir que tu não consegue lidar com ninguém, nem contigo mesmo. Sabe, Machado de Assis, já no século XIX, mostrou essa história, que é o alienista. O cara lá, que é o psiquiatra da sua época, ele começa a se aprofundar na investigação do quanto que cada pessoa tem algum tipo de distúrbio de ordem psicológica. E aí ele vai cada vez mais refinando esse critério a ponto de ele perceber que a cidade inteira é doente, entre aspas, muitas aspas, é doente mental. E ele que não se considera, ele fala, eu por ser são, eu por ser o único dotado de razão, eu que sou diferente. E aí termina com ele se fechando, se isolando no seu próprio manicômio. Isso, inclusive, muita gente vê até com uma relação bizarra com o Batman. O Batman, na verdade, é o louco se fechando na própria caverna, né? Enquanto ele bota os outros no asilo Arkham, ele tem o seu próprio sanatório, que é a Batcaverna. Enfim, o ponto é que essa busca por purismo é um delírio. É um delírio, cara. E a gente faz isso com todos os autores. Todos autores, artistas, obras de arte, a gente já faz isso. A gente faz isso com a nossa vida. Quantas coisas a gente lembra e depois esquece, e no fundo a gente queria esquecer. Né? A memória ela tem uma seletividade fodida também. A nossa memória já funciona de maneira antropofágica. Não só por recordar ou registrar coisas que são mais convenientes, ainda que a gente tenha pensamentos intrusivos, mas isso também tem a ver com o nosso desenvolvimento psicológico. Então, assim, a nossa memória já opera a partir de um critério de montagem. E ela, ao fazer montagem, não só ela altera os eventos conforme eles aconteceram, mas também mescla com eventos que não foram nossos, com vivências que não são nossas. Exemplo, a projeção que a gente faz muitas vezes na figura de um herói, na figura de uma figura de admiração. A própria imagem mental que a gente tem da gente revela uma série de idealizações. Quando vocês sonham com vocês mesmos, assim, tipo terceira pessoa, vocês estão se vendo no sonho. Vocês são exatamente no sonho como vocês são na realidade? Eu acho pouquíssimo provável. E caso venha a ser, ainda assim vão ter outros eventos ali se relacionando com você que, obviamente, não tem nada a ver com a sua vivência. Então, assim, o tempo todo a gente está fazendo isso. O conceito de antropofagia cultural do Oswald de Andrade, como o nome já diz, é muito restrito à cultura. Mas a gente pode levar isso, e é o que eu tenho defendido, e não só eu, uma autora brasileira que tem feito uma investigação muito bacana sobre isso é a Sueli Ronick. Tu pode pegar esse conceito de antropofagia e levar para a filosofia hard, assim. E você vai perceber que isso está presente. Assim, ó, difícil dizer onde é que isso não está, onde é que isso não opera, sabe? O Twitter e os seus cancelamentos diários, ele tenta se colocar como uma espécie de negação da antropofagia. Basta alguém ter uma mácula
que daí vale a pena cancelar, parar de seguir, e, meu Deus, isso tudo é motivo para eu me revoltar, e piriri pororó. Só que o próprio usuário de Twitter tá só se comportando assim porque foi condicionado por um algoritmo. Logo, ele acabou incorporando em si, ele acabou devorando em si toda uma métrica, toda uma produção de conteúdo, uma morfologia de pensamento, que no fundo não é já tua. É o que a plataforma exige de você. A plataforma já te condicionou. O pessoal quer ser puro no Twitter, aquilo é a rede só de gente impura, cara. A única coisa que é puro no Twitter é o puro algoritmo. Assim como tem no YouTube, assim como tem nas... Aí tem, aí sim, a gente pode falar de pureza. O puro não é humano. E essas tentativas de fazer leituras morais de comportamentos que são completamente amorais, e sempre lembrando que amoral é diferente de imoral, essa tentativa de fazer leituras morais das coisas é não só uma expressão medíocre de leitura, como incoerente, ela não se sustenta em nada. E é isso tudo, por exemplo, quem levanta essa bola? Nietzsche. Não é relevante essa bola aí levantada? Não vamos fazer gol porque o Nietzsche levantou essa bola? Ah, eu não gosto do Nietzsche, levantou. Tá parecendo o vídeo que eu fiz do Slandank, do Hanamichi não querendo passar a bola lá pro outro lá, que é o rival dele lá, que a menina que ele gosta dele. E no final ele aprende que tem que passar a bola, e às vezes ele passa sem ver. Ou seja, o Slandank já explicou isso para nós. Basta ver meu vídeo sobre o Slandank. Hoje foi notícia. Deixa eu compartilhar aqui a Folha de São Paulo. Ainda bem que não foi nada terrível aqui que eu compartilhei. Deixa eu pegar a matéria aqui. Marielle foi morta por serviço como obstáculo à milícia, grilagem, afirma PF e tal. O que eu achei doido, que a PF prende 3 suspeitos de mandar matar a vereadora, foi que, cara, é aquilo que eu tinha falado numa outra live aqui agora há pouco. Não, agora há pouco, outros dias atrás. Agora há pouco. Já tô ficando lerdo, gente. Já tô começando a falar merda. Que é o seguinte: os 3 caras que são suspeitos, um é um deputado federal, um outro é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e um outro é um delegado, ex-chefe da Polícia Civil do Rio. O que eu quero dizer com isso é que teve uma vez aqui que eu falei que quando a gente pensa em crime organizado, a galera pensa que crime organizado é o bandido, é o estereótipo do bandido que fica no morro, que aprendeu a usar Excel. Não, gente, quando a gente fala de crime organizado, é gente com quem a gente convive, cara. Por isso que essa noção de Estado paralelo eu sempre achei tosca. Não é um Estado paralelo. Está infiltrado no próprio Estado, está na estrutura do Estado. Não é. Se fosse paralelo, era até mais fácil de combater, porque tu tinha 2 lados e tu consegue apontar o dedo. Só que é um troço que está tão entranhado na própria estrutura do Estado que tu não tem para onde apontar. No fundo, tu aponta para ti de volta. Só para vocês terem uma noção, deixa eu contar uma história engraçada. Isso não é uma coisa assim de crime pesado, tá? Mas isso rolou. Eu uma vez fui suspeito, tá? Eu cheguei a ser suspeito uma vez de uma investigação que teve de desvio de... eu nem sei direito o que foi. Porque, olha só, deixa eu contar a história. Tinha uma funcionária da universidade, uma das faculdades que eu dei aula, não posso falar qual é. Teve uma faculdade que eu dei aula, e tinha uma moça, uma senhora já, que ela era... Qual era a função dela? Orientadora pedagógica, alguma coisa assim. E ela sempre me dava carona no final da aula. Porque eu ficava num hotel, ficava perto da casa dela, então sempre ela me deu carona. E, cara, sempre o papo foi das maiores amenidades do mundo, assim, tipo, né? Ah, porque tá quente, porque tá frio, porque hoje um aluno falou isso, outro aluno falou... Ok, eu pedi demissão daquela faculdade, saí dela, porque eu fui pegar a bolsa de doutorado. Deu um ano e meio, essa mulher foi presa, cara. A mulher foi presa, o marido foi preso. Ela tinha um esquema ali dentro da instituição. Eu até hoje não entendi direito aquilo. Eu não fui oficialmente, eu falo que eu fui suspeito, mas eu tô brincando, né? Mas eu tenho certeza que a polícia foi muito em cima disso, porque teve um desvio de grana altíssimo. E daí, lógico, né? Até pra quem ela dava carona, esse cara deve ter olhado, mas nunca ninguém veio atrás de mim, ninguém nunca falou nada comigo. Mas assim, isso que eu quero dizer assim, eu tô trazendo esse exemplo para mostrar o seguinte para vocês: às vezes essa coisa toda, assim, o crime organizado, tá no teu colega de trabalho extremamente inofensivo, cara, que tu convive com ele por anos falando firulas e de repente no dia seguinte o cara é preso, irmão. Tá entendendo? Porra, aquela mulher me deu carona por anos. Era uma tia. Cara, sendo bem honesto, era uma perua velha, assim, simpática. Assim, a imagem de uma pessoa inofensiva. E aí, de repente, vai preso. Dentro de um desvio de verba enorme, cara. Cara, que loucura. Cara, isso foi muito louco. E aí depois foi engraçado que, como eu tinha saído da universidade, eu fiquei com medo, que eu disse assim, cara, os caras podem imaginar o seguinte: ele pediu demissão porque ele sabia que ela ia ser descoberta. Eu não teria como saber, porque eu nem sequer sabia o que ela fazia. Vamos supor que os caras imaginassem que eu sabia e que... Não faz sentido, nem isso. Mas eu soube isso depois dos meus ex-alunos, né? Eu teve uma aluna até que foi muito honesta, mandou uma mensagem: oi, Link, tudo bom? Saudade de ti, tudo. Tu sabia do que a fulana fazia? Eu disse, o que a fulana fazia? É daí que eu soube a história inteira. Eu disse, meu Deus do céu. Essa aluna tava com a polícia. Às vezes tava, né? Às
às vezes tava. Aí a aluna, por sua vez, era uma policial. Cara, eu já dei bastante aula pra policial, tá? É bizarro, né? Tu dá aula pra policial, porque os caras estão armados dentro da sala de aula, né? E aí é engraçado, né, cara? É engraçado, porque tá lá. Tipo, eu dei aula principalmente pra mulheres policiais, né? Então tá elas lá com a sua bolsa, como todas as outras, mas eu sei que na bolsa daquela ali tem um revólver. Sabe? E, enfim, isso gera umas dinâmicas meio curiosas, assim, curiosas. Mas, enfim, sobre esse caso da Marielle, que feio que só agora isso está sendo resolvido, o que tudo indica, né? Foi tudo feito para que não se investigasse, para que não fosse adiante. Que bom que isso está vindo à tona. Eu acho que é uma dívida que o Estado brasileiro tem, né? Por que você só dá aula para mulher, Link? Porque minha área é linguagens, cara. Ah, caras não, Maria. A área de linguagem, 90% é mulher. No tanto que dentro do corpo docente eu era um dos poucos professores homens. Eu só tinha colegas, praticamente todas as outras eram mulheres, professoras. Entre o alunado, 90% mulher. Não, porque a área de linguagens é uma área dominada por mulheres. Sempre foi um dos poucos ali no meio. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.